Olá! Nessa aula você vai aprender como configurar e utilizar o relatório de fornecimento de EPIs no sistema RM, Segurança e Saúde Ocupacional. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é o download da estrutura do nosso relatório, né? Se você tiver acesso à nossa plataforma, você vai acessar aqui o módulo de EPI, EPC. Na aula aqui de fornecimento de EPI, aqui na aba de materiais, você vai clicar aqui em download. E aí você já vai baixar, né, a estrutura do relatório. Essa estrutura ela já está pronta. Você só vai fazer a importação, como nós vamos ver a seguir aqui. Se você não tiver o acesso à plataforma, não tem problema. Logo aqui em seguida, né, eu vou mostrar todas as características técnicas, né, que esse relatório precisa ter para a gente utilizar ele na tela de fornecimento de EPIs. Então, agora que a gente já baixou o nosso relatório, nós vamos vir aqui no menu Gestão, RM Reports, e vamos fazer a importação dele. Vamos vir aqui em Processos, importar a estrutura do relatório. Vamos clicar aqui em adicionar objetos, selecionar o relatório que a gente fez o download, né? E depois só conferir aqui o código, né? Se vocês quiserem, vocês podem mudar o código da consulta SQL e clicar em executar. Pronto, nosso relatório ele foi importado e a primeira característica, né, que eu falei que o relatório tem que ter para a gente poder utilizar, a gente pode observar clicando aqui em editar. Ó. O relatório, pessoal, ele precisa ser do tipo 183, ó, segurança e saúde ocupacional. Então o relatório ele só vai aparecer lá para a gente se ele tiver esse tipo aqui. Outra característica que esse relatório tem que ter, a gente vai conferir aqui dentro da estrutura dele, né? Vamos vir aqui em processos, editar estrutura. Esse relatório, para ele funcionar, pessoal, aqui na SQL dele, que será a fonte de dados, né? A gente tem que colocar aqui nos parâmetros, colocar o código da coligada, o ID de empréstimo, o ID de descarte e o ID de devolução. Sem esses parâmetros aqui, o relatório também não vai funcionar. Então, eu vou passar esses parâmetros aqui dentro da fonte de dados, né? E vou colocar esses parâmetros também aqui na estrutura do relatório. Vindo aqui na lista de campos, né? Vou criar esses parâmetros que estão sendo passados, né, lá dentro da nossa consulta SQL. Bom, pessoal, então essas são as características que o relatório precisa ter para a gente poder utilizar ele na nossa tela de fornecimento de EPIs. Aí vocês podem verificar, né, se faz mais sentido para a empresa de vocês. A contratação, às vezes, de um consultor para fazer o desenvolvimento desse relatório, ou às vezes já acessar a plataforma e fazer o download da estrutura que já vai estar pronta. Você só vai ter que fazer algumas adaptações aqui, né, de texto, mudar a logomarca para colocar a logomarca da sua empresa, enfim. Então, visto essas configurações aqui, que são mais técnicas, né, do relatório, vamos ver aqui como fazer a vinculação desse relatório nos parâmetros e depois como utilizar ele, né, no processo de fornecimento. Então, nós vamos vir aqui em ambiente, parâmetros, segurança e medicina do trabalho. Vamos clicar aqui em avançar. E aí nos parâmetros de EPI, ó, vamos avançar aqui. Tem essa opção, ó, relatório padrão para fornecimento automático de EPIs. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos. Aí a gente já vai ver que só vai aparecer o relatório que a gente importou agora. Por quê? Nessa tela, o sistema só considera relatórios que sejam do tipo 183 aqui. Então, vamos selecionar aqui o nosso relatório, né?
Vamos avançar até o final e concluir. Certo. Agora que o nosso relatório já foi importado, já está vinculado nos parâmetros, a gente consegue utilizar ele no processo aqui de fornecimento, né? Então, quando nós vemos aqui em EPI, EPC, fornecimento automático, vamos clicar aqui em avançar, a gente pode ver que o nosso relatório ele já puxa aqui automaticamente, ó. Vou simular aqui um fornecimento de um EPI, vou colocar aqui apenas para funcionários, vou avançar aqui, vou selecionar um funcionário qualquer aqui de exemplo, vou avançar, vou colocar aqui a data atual, né? Por exemplo, vou colocar aqui a quantidade de EPIs que serão fornecidos e vou informar qual que é o EPI propriamente dito, né? Vou colocar aqui, por exemplo, essa luva aqui, né? Luva nitrílica. Vou utilizar ela aqui como exemplo. Quantidade 1, nessa data, vou avançar. Aqui o sistema dá uma telinha de confirmação, né? Estamos fornecendo o EPI de código tal para o funcionário tal, em tal data, né? Então o sistema mostra todo esse detalhamento aqui para a gente. Vamos avançar e executar. Aqui, ó, após o fornecimento, né, o sistema ele já disponibiliza esse botão aqui, ó, clique aqui para gerar o relatório. Então, esse parâmetro que a gente fez, ele habilita esse botão e agora vamos clicar aqui nele e o sistema vai gerar o relatório aqui automaticamente para a gente, ó. Então, aqui no nosso relatório, ele trouxe o funcionário, né, que eu coloquei aqui, a Tereza, a função dela, os dados do EPI, né, a data que eu coloquei lá como entrega, o EPI que foi fornecido, o CA, o fabricante, e um espaço aqui para o funcionário estar fazendo a assinatura desse documento. Então, beleza, pessoal, esse foi um exemplo aqui, né, do relatório de fornecimento de EPIs. Você pode baixar ele lá na nossa plataforma e fazer as configurações conforme a necessidade da sua empresa, né, mudando a logomarca e os descritivos aqui do relatório. Nos vemos numa próxima aula.